Olá e sejam bem-vindos ao Five Dynamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fivedynamics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. A pandemia colocou a economia mundial em stand-by. Há apoios para as empresas. E o Dr. Pedro Cilínio, responsável pelo investimento para inovação e competitividade do IAPMEI, está conosco para nos explicar quais são. Bem-vindo. Falar para um ecrã sem ter as pessoas à frente, portanto vou imaginar que tenho uma plateia cheia de pessoas a ouvir atentamente e vou tentar enquadrar aquilo que são as principais medidas de apoio às empresas em vários domínios, em várias áreas, quer seja no apoio à continuidade dos negócios, quer seja no apoio ao financiamento, quer seja também nos incentivos ao investimento. E são essas as três áreas que eu vou passar a apresentar e sem mais demoras vamos iniciar com algumas ou três das medidas ou das principais medidas na área do apoio à continuidade da atividade e do emprego. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar delas. O meu objetivo aqui é divulgar a sua existência e as suas principais características, uma vez que depois a informação mais detalhada e mais pormenorizada pode ser obtida diretamente junto das entidades que gerem cada uma destas medidas ou na própria página web do IAPMEI, que tem uma área específica dedicada às medidas de apoio no âmbito do Covid. A primeira medida é o layoff simplificado. Ele foi já objeto de adaptações, até porque se algo que esta crise, esta situação nos ensinou é de que há necessidade de ter uma adaptação contínua das medidas àquilo que é a realidade no terreno, e ela neste momento permite que as empresas, quer aquelas que tenham, por exemplo, encerrado total ou parcialmente, por exemplo, por causa do estado de emergência, quer as que tenham uma paragem também total ou parcial por causa de interrupção de cadeias de fornecimento, por exemplo, falta de matéria-prima, é um exemplo. Ou as empresas que tenham uma queda acentuada da faturação, neste caso de 40% da faturação, nos 30 dias anteriores ao pedido, podem integrar ou aderir a este regime, colocando os seus trabalhadores num regime de suspensão do contrato ou redução do período normal de trabalho. Neste âmbito, é atribuído um apoio através da Segurança Social que se destina ao pagamento das remunerações dos trabalhadores e que abrange um valor de 70% de 2/3 da retribuição normal de cada trabalhador atingido, até um limite de 1.333 euros por trabalhador. Portanto, esta medida tem uma previsão, uma vigência prevista de 3 meses. Outra medida também bastante importante para as empresas, principalmente aquelas que têm créditos e obrigações no âmbito desses créditos, financiamentos bancários ou outro tipo de instrumentos de financiamento, é a moratória de créditos. Portanto, isto permite que as empresas possam adiar o pagamento das suas responsabilidades perante os bancos, por exemplo, durante o período desta medida. Esta medida prevê que as empresas possam solicitar uma moratória de 6 meses, que pode ir até 30 de setembro de 2020, e faz com que as entidades financeiras estejam proibidas de revogar ou alterar as condições dos empréstimos devido a essa suspensão. Portanto, todos os créditos são também prorrogados por 6 meses, portanto, isso significa que não haverá
uma acumulação desses encargos depois no futuro e, portanto, as empresas desse ponto de vista poderão, durante estes 6 meses, até 30 de setembro, ter também este alívio de tesouraria, retomando depois o pagamento dos seus créditos após esta data. Por último, neste tema do apoio à continuidade, a medida que eu escolhi como também possuindo alguma importância é a do diferimento do pagamento de rendas. O diferimento permite diferir ou adiar o pagamento das rendas durante o período em que vigore o estado de emergência e no primeiro mês seguinte à sua conclusão, e abrange os estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviço e de restauração ou similares. Portanto, isto permite que as rendas deste período possam ser diferidas, ou seja, serão pagas nos 12 meses posteriores ao término do estado de emergência, juntamente com as rendas desses 12 meses, vincendas desses 12 meses. Deixem-me só acrescentar que os processos de pedido destes mecanismos são bastante simplificados, quer no caso do pagamento de rendas, quer no caso da moratória de créditos, é feito através de uma comunicação ou ao senhorio ou junto da entidade de crédito, da entidade financiadora. No caso do layoff simplificado, é feito um pedido da entidade empregadora junto da Segurança Social Direta, juntando a documentação que está identificada e que justifica a situação em particular ao abrigo da qual a empresa solicita esse regime. Continuando agora para aquilo que são as medidas de apoio ao financiamento. E aqui tivemos alterações muito recentes, quando eu digo muito recentes, foi no final da última semana, e com alterações significativas ao nível das linhas de crédito que foram sendo disponibilizadas ao longo do tempo para as empresas. É de salientar que isto, de alguma forma, para justificar algumas alterações de regras, salientar que todos estes regimes de que eu vou falar a partir de agora são considerados pela Comissão Europeia como auxílios de Estado e para poderem adotar certo tipo de regras de flexibilização, todos eles tiveram que ser comunicados, notificados à Comissão Europeia, ao abrigo do enquadramento temporário desses auxílios de Estado, que permitiu que pudessem ser aplicadas um conjunto de condições mais flexíveis, nomeadamente, no caso das linhas de crédito, não haver necessidade de recorrer ao regime de minimis para a sua atribuição. Desse ponto de vista, temos 4 linhas. Neste momento, as dotações disponíveis nas 4 linhas de apoio ascendem aos 6.200 milhões de euros. Importa também dizer que algumas das linhas foram sendo alteradas. Inicialmente, a linha que apoiava ou que visava apoiar apenas alguns setores da indústria foi alargada para apoiar a atividade económica e reforçada para 4.500 milhões de euros. Depois existem 3 linhas mais específicas para as atividades turísticas e de restauração, uma para os empreendimentos e alojamentos, que pode ir até 900 milhões de euros na totalidade, uma para o turismo, incluindo agências de viagem, animação turística, organizadores de eventos e similares, que pode ir até 200 milhões de euros, e uma última para restaurações similares, que pode ir até 600 milhões de euros. Para além destas, ainda existe uma quinta, que é gerida pelo Turismo de Portugal, que eu vou falar no fim, apenas para microempresas no setor do turismo. Condições gerais para as empresas poderem aceder a estas 4 linhas. Portanto, elas têm que ser microempresas, pequenas empresas, médias empresas ou small mid caps ou mid caps, que são dimensões acima
de PME. Elas servem para financiar necessidades de tesouraria das empresas e para poderem aceder, as empresas têm que ter situação líquida positiva no último balanço, ou seja, no balanço do último ano ou em balanço intercalar que tenha sido aprovado posteriormente, não sendo esta condição exigida a empresas que tenham menos de 24 meses de existência após o início da atividade ou a empresários em nome individual sem contabilidade organizada. As empresas também não poderão ter incidentes não regularizados à data de emissão do contrato e existe um regime no âmbito do qual poderão regularizar esses incidentes neste momento. Com a situação fiscal, terão que ter também situação fiscal e contributiva regularizada e não poderão ser consideradas uma empresa em dificuldade no final do ano passado. Uma empresa em dificuldade normalmente é uma empresa que tem um nível de capitais próprios inferior a metade do seu capital social subscrito. Para além disso, as empresas que acederem a estas linhas ficam com a obrigação de manterem os seus postos de trabalho permanentes até 31 de dezembro de 2020. Isto face à situação que pré-existente a 1 de fevereiro de 2020. Aqui tem um pequeno erro, ou seja, até comparando 31 de dezembro de 2020 com a situação que existia a 1 de fevereiro de 2020. Condições gerais para estas linhas. Portanto, estas linhas podem ter um prazo até 6 anos e uma carência de capital que pode ir até 18 meses, sendo que os financiamentos são pagos através de prestações mensais. As taxas de juros variam em função da modalidade, que pode ser fixa ou variável. Neste caso, terá sempre como base a Euribor e um conjunto de spreads que variam em função do prazo da operação. Portanto, os spreads podem ir de 1% para operações até 1 ano, para 1,5% para operações que vão entre 3 a 6 anos, conforme está identificado aqui na apresentação. Para além disto, o banco poderá cobrar uma comissão anual que poderá ir até 0,25%. Estas linhas estão cobertas com garantia mútua, que pode ir até 90% do total do financiamento, no caso de micro e pequenas empresas, e de 80% para os restantes escalões dimensionais. Salientar que a garantia também tem um custo associado, que pode variar entre 0,25 e 1,75, também em função do prazo e da dimensão da empresa, cujo valor é pago de uma só vez no final do prazo da operação. Salientar que estas operações estão isentas de outras comissões e taxas cobradas pelo banco ou pela garantia mútua, incluindo também a isenção da contribuição para a adesão ao sistema mutualista que rege as garantias mútuas. E salientar uma alteração que foi introduzida agora, no final da semana passada, que é o facto de quer o banco, quer as garantias mútuas não poderem exigir às empresas beneficiárias da linha qualquer tipo de aval ou garantia complementar, seja ela pessoal ou patrimonial. Portanto, as linhas já são cobertas com 90% de garantia mútua e, portanto, desse ponto de vista, não poderá ser exigível às empresas ou aos seus sócios este tipo de garantias. Depois, aqui há algumas diferenças relativamente ao montante máximo do financiamento. Para as duas linhas que abrangem o apoio à atividade económica e o turismo / empreendimentos, as linhas podem ter valores diferentes consoante a dimensão da empresa, que podem ir de 50 mil euros no caso de microempresas, até 2 milhões de euros para as small mid caps e mid caps.
No caso do turismo e animação de eventos ou restauração, as microempresas poderão ter um financiamento de 50 mil euros e as médias empresas, small mid caps e mid caps, podem ir até 1 milhão e meio de financiamento por operação. Para além disso, os empréstimos que tenham uma maturidade superior a 31 de dezembro de 2020 não poderão exceder os limites que estão indicados aqui, ou seja, ou 2 vezes a sua massa salarial anual, ou 25% do seu volume de negócio, sendo que qualquer uma destas condições pode ser aumentado para cobrir as necessidades de liquidez com base num plano próprio que a empresa terá que apresentar no âmbito do pedido da própria linha. Salientar aqui que existem muitas entidades de crédito, praticamente todas as entidades de crédito estão abrangidas pela linha de crédito e, portanto, é junto das entidades de crédito que o pedido de acesso à linha, a candidatura de acesso à linha é efetuado e depois será a entidade de crédito que irá, junto da Sociedade de Garantia Mútua, solicitar o enquadramento da linha para ter acesso à garantia mútua. Deixar só aqui uma nota de que estas linhas estão abertas há sensivelmente uma semana e neste momento já receberam cerca de 16.500 candidaturas, o que demonstra a enorme necessidade e procura que as empresas têm tido a estes financiamentos. Para além destas 4 linhas, existe ainda uma linha de apoio à tesouraria para microempresas do setor do turismo e que é gerida diretamente pelo Turismo de Portugal. É uma linha de crédito cujo financiamento é atribuído pelo Turismo de Portugal. A linha pode ir até 60 milhões de euros e cobre microempresas do setor de turismo que tenham até 10 postos de trabalho e um balanço que não exceda os 2 milhões de euros. As empresas terão que demonstrar que existe uma falta de capacidade de reação face à retração da procura e este valor do empréstimo varia em função dos postos de trabalho que a empresa tem, podendo ir até um máximo de 20 mil euros, tendo um prazo que pode ir até 3 anos, incluindo já um ano de carência, não tendo aqui a aplicação de qualquer juros, sendo exigido neste momento como garantia apenas uma fiança pessoal de um dos sócios da sociedade. Relativamente às medidas de apoio do Portugal 2020, também temos algumas novidades, incluindo um novo sistema de incentivos. Vamos primeiro começar por aquilo que se chamam as medidas de flexibilização. Estas medidas foram tomadas logo no início desta crise, implicaram 4 áreas de atuação, peço desculpa. A primeira que tem a ver com a aceleração do pagamento dos incentivos às empresas, o que significou que foi criado ou foi flexibilizado o acesso a um mecanismo de adiantamento simplificado para os pedidos de reembolso que as empresas tinham apresentado e que teriam um período de avaliação maior por causa do tipo de avaliação e de análise que teria que ser feita sobre as despesas de investimento apresentadas. Portanto, este mecanismo permite que possa ser feito um adiantamento simplificado de 100% do incentivo dos pedidos de reembolso intercalares e de 85% do incentivo dos pedidos de reembolso finais, sendo que os organismos intermédios, neste caso o IAPMEI, o Turismo, o AICEP ou a Agência de Inovação, terão 60 dias úteis para validar a despesa apresentada e fazer o pagamento do remanescente, caso exista, isto no caso das situações que não sejam pagas a 100%. A segunda medida tem a ver com o diferimento automático das prestações, no caso da existência de incentivos reembolsáveis. Uma boa parte dos apoios do Portugal 2020 são atribuídos através de subsídios reembolsáveis, ou seja, funcionam como se fossem empréstimos a juros zero, com uma determinada duração, que normalmente
pode ir até 6 anos, acrescida depois de 2 anos de carência, o que significa que as empresas que tenham estes planos a decorrerem, porque já receberam os respectivos apoios e já passou o período de carência e já começaram a reembolsar, têm um diferimento automático por 12 meses das prestações vincendas, sendo que todo o plano anda para a frente, ou seja, no fundo é como se os planos de financiamento andassem 12 meses para a frente, de forma a permitir que as empresas se adaptem ou tenham esta folga durante este período. Também é importante assinalar que esta situação aplica-se também a planos de regularização acordados, nomeadamente empresas que por alguma razão têm que devolver uma parte do incentivo. Imaginemos que receberam um adiantamento acima daquela despesa que acabou por ser aceite, por exemplo, e aplica-se também aos planos de reembolso que existam no âmbito de quadros comunitários anteriores, nomeadamente do CREN ou do terceiro quadro comunitário. A terceira medida tem a ver com as despesas em ações canceladas ou adiadas, nomeadamente nas áreas da internacionalização ou da formação. Empresas que estejam dependentes de eventos, de formação que é realizada em determinado contexto e que por via da dificuldade ou das medidas de contenção para evitar a propagação do Covid foram canceladas ou adiadas. Desse ponto de vista, as empresas poderão manter como elegíveis as despesas sobre as quais já tenham incorrido, o que inclui desde das taxas de inscrição, por exemplo, ou até a valores relacionados com deslocações e viagens que já estivessem pagos à data do cancelamento, e essas despesas poderão ser elegíveis para reembolso, deduzindo, obviamente, os eventuais reembolsos ou seguros que existam sobre esse cancelamento, mesmo não tendo sido realizadas fisicamente. E, portanto, é algo que as empresas poderão apresentar nos seus pedidos de pagamento e que será aceite nesse âmbito. Por último, temos para todas as empresas que têm projetos em curso a possibilidade de fazerem alterações nos seus projetos. E estas alterações abrangem essencialmente 3 áreas. Abrangem a configuração de investimentos ou alterações ao respectivo projeto. Estamos a falar, por exemplo, da não realização de uma parte do investimento ou a substituição de equipamentos por outros. Também abrange a possibilidade de alteração do calendário dos projetos. Esta alteração de calendário não implica qualquer tipo de penalização. Como sabem, as altas prorrogações de calendário no Portugal 2020 têm penalizações quando o prazo de execução dos projetos ele ultrapassa o máximo que o regulamento permite. Neste caso, por ser uma prorrogação por motivos de força maior, não tem a aplicação de qualquer tipo de penalização, sendo que, para além disso, ainda poderá ultrapassar os prazos máximos de prorrogação que estão previstos. Ou seja, uma empresa que já tenha, por exemplo, beneficiado de uma prorrogação e que já esteja no máximo que poderia ter, se vier a demonstrar que necessita de uma prorrogação adicional para garantir o cumprimento de objetivos do projeto, terá essa penalização ainda, para além desse prazo máximo, sem qualquer tipo de penalidade. Por último, estamos a falar também dos indicadores de realização e de resultados e das metas, também quer para a criação de postos de trabalho qualificados, quer para o aumento do volume de negócios, quer para o valor acrescentado bruto. Importa perceber que, em qualquer situação, aquilo que será a flexibilidade a atribuir terá que ser sempre justificada e adequada àquilo que é o impacto e àquilo que é necessário para que a empresa possa regressar à situação anterior, digamos assim, pré-Covid. Neste âmbito, nós temos estado a receber vários pedidos, há uma recomendação clara, não há neste momento um limite para a apresentação destes pedidos, portanto as empresas devem aguardar o momento
momento certo. O momento certo será quando provavelmente possam retomar ou ter condições de avaliar a retoma da sua atividade em condições normais e, nesse momento, então, avaliar qual a prorrogação, qual o ajuste, qual a calendarização, quais acertos e investimentos serão necessários para que o projeto seja concluído com sucesso. E, portanto, e nessa altura, então, realizarem os pedidos de alteração que possam então demonstrar como sendo necessários. Este fim de semana também tivemos novidades. Novidades porque foram noticiados e foram aprovados pela Comissão Europeia novos sistemas de incentivos. Estes sistemas de incentivos são vocacionados para o desenvolvimento e a produção daquilo que se chamam produtos relevantes Covid. E já vamos perceber o que é isso, mas acho que o próprio nome é muito indicativo. Estamos a falar de produtos e serviços que possam ser importantes ou relevantes no âmbito do combate à epidemia de Covid-19. Estas tipologias abrangem, ou estes sistemas de incentivos abrangem 3 tipologias diferentes. Estamos a falar de investigação e desenvolvimento, portanto aqui o objetivo é a criação ou a introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas que sejam pertinentes para o combate ao Covid-19. Estamos a falar de infraestruturas de ensaio e otimização que sejam necessários, por exemplo, para testar essas tecnologias, para fazer pré-séries desses produtos antes da sua industrialização, antes da sua produção industrial e, por último, o investimento que é necessário para a inovação produtiva, ou seja, para a produção efetiva destes bens e serviços no âmbito do combate ao Covid-19. É importante também perceber que estes apoios têm que cumprir um enquadramento temporário da Comissão Europeia relativo aos auxílios de Estado. Portanto, a empresa não pode ser uma empresa em dificuldades a 31 de dezembro de 2019, ou seja, com base no seu último exercício. Salientar que são elegíveis projetos que se tenham iniciado desde 1 de fevereiro, ou seja, iniciados, estamos a falar sobre os quais existam compromissos de aquisições, por exemplo, para o início do investimento. Empresas que já tenham iniciado esse investimento, desde que o tenham feito após 1 de fevereiro, inclusive, poderão já apresentar candidatura, incluindo também essas despesas, e projetos que se tenham iniciado antes de 1 de fevereiro também poderão vir a apresentar candidatura, mas aí o apoio será atribuído apenas às despesas elegíveis que se realizem após esta data e apenas àquilo que tenha como objetivo acelerar ou alargar o âmbito do projeto inicial. Vou dar um exemplo, imaginemos que a empresa já estaria nesta data a produzir um determinado tipo de produto, já teria realizado investimentos, um produto, e que, entretanto, após o agravamento da situação, resolveu introduzir novos produtos e, portanto, nesse caso, os investimentos para esses novos produtos poderão vir a ser contemplados, mesmo tendo o investimento global tido início antes de 1 de fevereiro. Obviamente, estamos a falar muitas vezes de equipamentos médicos, utensílios médicos, equipamentos de proteção individual com utilização específica. Eles terão que estar de acordo com as disposições legais nacionais, europeias e regulamentares que lhes forem aplicáveis para a sua introdução no mercado. Salientar que, e podem consultá-lo, e tem o link através da página do IAPMEI, existem um conjunto de enquadramentos facilitados para a validação da conformidade destes produtos, em que uma série deles não têm que passar por um processo normal de atribuição de certificado ou de marcação CE, podendo ser produzidos apenas com uma avaliação de conformidade feita por uma entidade devidamente reconhecida e identificada,
por exemplo, um centro tecnológico, sendo que o cumprimento dos requisitos regulamentares, nomeadamente as marcações CE ou outros, poderão vir a ser obtidas posteriormente. Aqui recomendo claramente a visita à página da DGS, onde estão identificados também muitos dos produtos que são considerados relevantes para este efeito. Começando em cada um dos regimes que foram anunciados este fim de semana. Portanto, o primeiro tem a ver com atividades de investigação e desenvolvimento associadas ao Covid e, portanto, aqui estamos a falar de investigação fundamental, investigação industrial ou desenvolvimento experimental que esteja associado ao combate da epidemia de Covid-19 ou a medicamentos, por exemplo, antivirais que sejam relevantes para os tratamentos que sejam, que sejam necessários às pessoas infectadas. Isto inclui também investigação sobre vacinas, inclui o desenvolvimento de dispositivos ou de equipamento médico e hospitalar, desinfetantes, vestuário específico, equipamentos de proteção, e inclui também inovação ou investigação a nível dos seus processos produtivos, dos seus produtos ou dos seus componentes. Vou dar aqui um exemplo. Eu posso ter o exemplo do kit de diagnóstico do Instituto de Medicina Molecular, é um bom exemplo. O mesmo produto, utilizando matérias-primas, neste caso reagentes diferentes. Podemos estar a falar, nesse caso, também de inovação ou um processo produtivo que é adaptado ou é desenvolvido de forma inovadora para produzir um determinado produto ou um determinado equipamento. Salientar que temos que estar sempre perante algum tipo de incerteza tecnológica, por um lado, isto senão não seria um projeto ID, por outro lado, algum tipo de progressão ao nível peço desculpa a repetição, ao nível do nível tecnológico das atividades, ou seja, existe um referencial que são os TRLs, os níveis de desenvolvimento tecnológico de uma determinada tecnologia, que podem ir de 1 a 9 e que marcam a evolução do desenvolvimento dessa tecnologia. Portanto, é expectável que um projeto de ID permita avançar, que a empresa avance ao nível do nível tecnológico que aquela tecnologia possui antes de ter iniciado o seu projeto. Estes projetos podem ser individuais. Se forem individuais e apresentados por uma empresa, serão avaliados pelo IAPMEI. Se forem projetos em copromoção entre empresas e entidades não empresariais de investigação e inovação, serão avaliados pela ANI. E importa também perceber que as entidades beneficiárias terão que se comprometer a conceder licenças em condições de mercado e de forma não discriminatória a terceiros dentro do espaço europeu. Portanto, isto é uma condição exigível no âmbito dos apoios europeus, auxílios de Estado, e que não serão elegíveis projetos que respondam à subcontratação de atividades em nome de outras empresas, ou seja, uma empresa que tenha sido subcontratada para uma prestação de serviços e nesse caso irá receber um determinado valor por esse contrato, não pode colocar essas atividades que estão ao abrigo desse contrato de natureza comercial como sendo um projeto de investigação, senão daí estaria a receber duas vezes um benefício, quer por um lado pela venda dessa prestação de serviço e depois por outro pelo apoio que poderia eventualmente ser concedido. As despesas que são elegíveis são aquelas que são necessárias ao desenvolvimento e durante o período de desenvolvimento das atividades do projeto de investigação. Estamos a falar dos recursos humanos altamente qualificados, por exemplo, incluindo também os bolseiros, dos equipamentos científicos e tecnológicos que sejam necessários. Neste caso, estes equipamentos serão elegíveis durante o período de elegibilidade do projeto, de acordo com as suas amortizações, se eles já tiverem ou se puderem vir a ter utilização posterior à realização do projeto. Se não tiverem utilização posterior, poderão ser elegíveis na totalidade. Estamos a falar também da assistência técnica científica, consultadoria, assim como o registro da propriedade industrial.
tudo o que sejam matérias-primas consumíveis necessários para testes, ensaios e para o desenvolvimento de protótipos, assim como as despesas de divulgação dos resultados dos projetos e os custos indiretos que abrangem, que são calculados com uma taxa simplificada de 25% sobre as despesas elegíveis do projeto, com exclusão das despesas de assistência técnica. Este apoio pode ser concedido e é concedido como um incentivo não reembolsável, ou seja, um subsídio, o termo habitual é fundo perdido, não se espera que seja propriamente a fundo perdido. Ele pode ser de 100% para as atividades de investigação fundamental, que vão até ao tal nível de desenvolvimento tecnológico 3, que eu referi há pouco, e é de 80% para as atividades de investigação industrial ou de desenvolvimento experimental, que têm o seu nível tecnológico, o seu TRL de 4 ou que pode ir de 4 até 9. Estas atividades, estas taxas, neste caso dos 80% apenas, pode ser majorada em 15 pontos percentuais se o projeto resultar de colaboração transfronteiriça com empresas que não de fora de Portugal ou se o projeto for financiado por mais do que um Estado-membro. Isto é uma condição do próprio enquadramento de regime de auxílios. Depois, na segunda tipologia de apoio, temos as infraestruturas de ensaio e otimização, e aqui estamos a falar da criação de infraestruturas com equipamentos necessários para o teste, o ensaio, as primeiras produções não industriais, ou seja, não numa escala industrial, de produtos relevantes para o Covid-19. Salientar que neste âmbito os projetos terão que estar concluídos no prazo de 6 meses a contar da data da decisão e que aqui importa que estas infraestruturas, se depois prestarem serviços ao mercado, que prestem esses serviços de acordo com preços de mercado. Neste caso, são elegíveis a aquisição de equipamentos, a aquisição também de serviços, assistência técnica ou científica, assim como a aquisição de dispositivos médicos, equipamento médico e hospitalar também, que seja necessário para os trabalhos destas infraestruturas tecnológicas, assim como a aquisição aos encargos com ferramentas de recolha e processamento de dados. Os apoios são de 75% de incentivo não reembolsável, que pode ser majorado em 15 pontos percentuais, ou seja, poderá ir até 90%, se o projeto for concluído em 9 meses após a decisão. Por outro lado, se a empresa não cumprir o prazo máximo de 6 meses de realização do projeto, terá que reembolsar 25% do incentivo por cada mês de atraso em que incorrer. E nesse caso, nesse reembolso é feito sem juros, através de prestações anuais que podem ir até 5 anos. Por último, temos este novo sistema de incentivos à inovação produtiva para a produção de produtos relevantes Covid-19. Estamos mais uma vez a falar desde os medicamentos ou tratamentos, incluindo vacinas, assim como também os reagentes e produtos intermédios, princípios farmacêuticos que sejam necessários para a sua produção. Estamos a falar de dispositivos médicos, equipamento médico, incluindo também aqui não só os ventiladores, como equipamento de proteção individual ou instrumentos de diagnóstico. Estamos a falar, por exemplo, de testes, de kits de análise, por exemplo, assim como as matérias-primas que possam vir a ser necessárias para não para a produção em si, mas para a montagem do processo produtivo da empresa. Pode incluir também desinfetantes e produtos intermédios ou reagentes químicos e também as tais ferramentas de recolha e processamento de dados que possam ser necessárias. Aqui também estes projetos têm que ter uma duração máxima de execução de 6 meses e a regra é semelhante àquilo que eu referi para a tipologia anterior. Eu já vou entrar em detalhe. Neste caso são elegíveis os ativos com investimentos, desde a construção de edifícios a obras de remodelação, aquisição de equipamentos
de produção ou equipamentos informáticos, incluindo também o software que seja necessário para esses equipamentos funcionarem, a transferência ou aquisição de tecnologia a terceiros, os estudos, diagnósticos, auditorias, consultoria técnico-científica, assim como os testes e ensaios ou as matérias-primas necessárias para esses testes e ensaios no âmbito dos processos de certificação e de avaliação de conformidade e as despesas com o contabilista certificado ou ROC para a certificação das despesas a apresentar nos pedidos de reembolso. Os apoios aqui são de 80% de incentivo não reembolsável, é um apoio bastante considerável, que pode ser majorado em 15 pontos percentuais se o projeto estiver concluído também aqui 2 meses após a decisão de aprovação. E também aqui, se não for cumprido o prazo de 6 meses máximo, isso implicará o reembolso de 25% do incentivo por cada mês de atraso, e esse reembolso é feito sem juros, com prestações anuais que podem ir até 5 anos. Por último, uma nota apenas para a forma como estes apoios destes 3 sistemas de incentivos serão liquidados. Portanto, eles serão liquidados também de uma forma bastante favorável, para além das taxas de apoio de incentivo não reembolsável serem já bastante elevadas. Temos pagamentos intermédios que podem ir até 95% do incentivo. Esses pagamentos dividem-se em 2 possibilidades. A primeira é um adiantamento automático inicial de 50% do incentivo aprovado e depois a possibilidade de um pagamento intercalar sobre as despesas elegíveis que sejam realizadas e pagas entretanto. Por último, o pagamento final sobre os 5% remanescentes a apresentar pela empresa no prazo máximo de 30 dias após a conclusão do projeto de investimento. Bem, termino aqui a minha intervenção. Deixava aqui dois links importantes de 2 páginas. Uma da página do IAPMEI, obviamente, onde estão elencadas todas estas medidas, onde podem ter acesso a FAQs e a links para os locais relevantes onde podem aceder, isto no caso desses links serem externos, onde podem aceder a essas medidas e também informação relevante. Eu deixava aqui também uma nota para a página do Covid-19 Estamos On, que é a página no fundo, que centraliza toda a informação relacionada com o Covid e onde estão também disponíveis a identificação não só das medidas, como também um conjunto de instrumentos que podem ser úteis para as empresas, por exemplo, a disponibilização de plataformas eletrónicas para a realização de teletrabalho ou para a gestão através de meios de canais e meios digitais está também disponível por vários fornecedores através desta página. Dito isto, termino a minha intervenção, ficando agora disponível para responder às questões relevantes que tenham sobre o assunto. Obrigado. Dr. Pedro Cilínio. Tempo agora para as questões da audiência. Relembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Aqui a questão do diferimento de 12 meses, presumo eu, sobre o Portugal 2020, que é automático. Obviamente que é importante perceber que, inicialmente, quando a medida foi divulgada, ainda em resolução do Conselho de Ministros, estava previsto que essa medida, para poder ser aplicada, tivesse que decorrer de um pedido
não só da empresa, como da demonstração de quebra de vendas durante um determinado período. Entretanto, com o progresso da situação, essa medida foi muito simplificada e neste momento é claro que as empresas não necessitam de fazer qualquer pedido para beneficiarem destes 12 meses. O que está a acontecer é que o IAPMEI automaticamente, à medida que se aproxima o prazo da próxima prestação, comunica à empresa que essa prestação foi diferida por 12 meses e, portanto, a empresa não tem que fazer nada para poder aceder, a não ser, obviamente, aguardar pela comunicação do IAPMEI nesse sentido. Sim, o, o período máximo, nós esperamos que os avisos venham a clarificar algumas questões que ficaram em aberto. O regulamento efetivamente não determina um período máximo, apenas determina um limite em que os projetos terão que ser aprovados, que é até ao final deste ano. Não quer dizer que o regime esteja aberto durante todo esse período. Portanto, teremos que aguardar. Nós esperamos também seja um período relativamente curto, até para que ele possa produzir efeitos em termos dos seus resultados, ainda há tempo de poderem ser utilizados no combate a esta epidemia. A abertura das candidaturas estará a acontecer a qualquer momento. Eu próprio tenho no meu browser a página do Portugal 2020, onde vou recorrentemente fazendo refresh à página dos avisos abertos e, aliás, neste momento foi aberto o aviso, isto é mesmo em direto, o aviso 14/2020 para o Sistema de Inovação Produtiva e deve estar a abrir a qualquer momento também o sistema de ID Covid-19, também a qualquer momento deve estar a ser disponibilizado o aviso. É assim, obviamente isto é a chamada pergunta que vale $1 milhão, não é? Nós estamos perante uma crise que tem uma característica atípica, que é o facto da cessação da atividade económica não estar relacionada com nenhuma questão estrutural ao nível da economia. Aquilo que seria desejável seria que o levantamento das restrições pudesse vir a recolocar a atividade económica no nível em que ela estava antes das medidas serem impostas. Em alguns casos, obviamente, isso é antecipável que não. Temos, por exemplo, o caso do turismo, onde as próprias restrições à deslocação poderão vir a limitar essa atividade, uma vez que o turismo de origem internacional poderá vir a estar limitado durante algum tempo. Eu posso emitir uma opinião minha e tendo em conta também um pouco a experiência do IAPMEI, é que vamos assistir a uma recuperação rápida. Eu diria que provavelmente já em 2021. Obviamente, a comparação de 2021, se for com 2020, e se a pergunta é que em 2021 teremos um crescimento de 5% face ao efeito de 2020, eu diria que será um número bastante razoável, ou seja, que em função daquilo que for o crescimento ou o nível do PIB em 2020, que 2021 poderá vir a representar um crescimento relevante face àquilo que aconteceu em 2020. Sim, esta é uma questão que tem vindo a ser colocada. Portanto, as empresas que tenham termos de aceitação podem também solicitar o adiamento da assinatura dos termos de aceitação. Eu queria salientar aqui que não foi criada nenhuma medida particular sobre isto, mas já existe essa possibilidade, está prevista na lei, que as empresas, por fatores que lhes são alheios, possam justificar a não assinatura do termo de aceitação. E neste caso, as entidades gestoras, o IAPMEI, têm considerado essa justificação
como aceitável e tem aceite a prorrogação do prazo para a assinatura do termo de aceitação. Obviamente teremos aqui alguma atenção ao prazo que vai ser necessário ou que vai ser solicitado, mas eu diria que certamente até algures após a conclusão do estado de emergência nós teremos toda a abertura para ir aceitando esta prorrogação da assinatura dos termos de aceitação. Esta é uma boa pergunta. Eu não tenho uma resposta, porque, como deve calcular, as linhas do Covid Turismo não é uma área que o IAPMEI gira diretamente ou faça a gestão direta. A indicação que eu tenho, e pelo menos os prazos, são que o prazo de resposta tem que ser bastante rápido, e sei que os meus colegas do turismo estão a fazer um esforço enorme para poderem responder de forma rápida e célere aos pedidos que têm sido apresentados, mas não lhe consigo apresentar ou dar uma informação mais detalhada. Não, então é assim, nos projetos de inovação produtiva Covid, a aquisição de equipamentos é elegível na totalidade, ou seja, os equipamentos só são elegíveis na sua parte amortizável apenas no caso dos projetos de investigação e desenvolvimento. No caso dos projetos de inovação produtiva Covid, os equipamentos e o software serão elegíveis na totalidade, independentemente do facto dos projetos terem uma duração de 6 meses. Pois, também não lhe sei responder a esta condição. Para já, ela não faz parte das medidas que é gerida pelo IAPMEI. De qualquer forma, é uma questão de estar atento e certamente que essa informação será divulgada logo que esteja disponível. Obrigado. Dr. Pedro Celínio. Infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fibrenamic.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve. Obrigado.